Hoje você irá conhecer a história completa da Bíblia, abrangendo todo o Antigo e o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até o falecimento dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, após assistir a este vídeo, sua perspectiva mudará e você desenvolverá um amor ainda maior pela Palavra de Deus. Isso ocorrerá, claro, se você estiver disposto a abrir seu coração para ela. Se você tem dificuldades em entender a Bíblia, este vídeo será esclarecedor, e ao final, tenho certeza de que você se sentirá edificado e iluminado pelas Escrituras. Todo o conteúdo apresentado aqui está baseado no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. A história começa no princípio, quando apenas Deus existia. Ele sempre esteve presente desde a eternidade, sem origem, como o Criador de tudo. Deus não foi criado, Ele é o Pai da eternidade, um atributo exclusivo dele. No início, Deus criou os céus e a terra, e no sexto dia, criou o homem à sua imagem e semelhança, e da costela do homem, fez a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes, desfrutando de plena comunhão com Deus e vivendo no Jardim do Éden como mordomos da criação. Contudo, ao pecarem, toda a humanidade caiu em um estado de depravação total, já que todos estávamos representados em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e por causa da inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se assim o primeiro homicida da história. Posteriormente, tiveram outro filho, Sete, através de quem uma linhagem justa começou a surgir em direção a Deus. Entretanto, a maldade e a violência se espalharam pela terra, levando Deus a decidir exterminar a humanidade criada por ele. Contudo, havia um homem justo, Noé. Por isso, Deus enviou o juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, junto com suas respectivas esposas, em uma arca que eles mesmos construíram. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou o povoamento da terra, dando origem a várias nações, sendo Sem o pai das nações semitas, Cã o ancestral das nações africanas e asiáticas, e Jafé o progenitor das nações europeias. Deus escolhe uma família para formar o povo que seria responsável por trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abraão, que era originário de Ur dos Caldeus. Abraão deixa sua terra e sua família, tornando-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus onde quer que fosse. Junto a ele estava seu sobrinho Ló, que se tornaria o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria pai de uma grande nação, e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão esperou 11 anos para que essa promessa se concretizasse. Então, sua esposa Sara, deixando de acreditar na promessa divina, ofereceu sua serva Agar a Abraão, e assim nasceu Ismael, que se tornaria o pai de uma numerosa nação, o povo árabe, que historicamente seria um inimigo de Israel. Quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu a ele, pedindo que saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar. Contudo, também revelou que sua posteridade seria escrava por 430 anos. Deus mudou o nome de Abraão de grande pai para pai de multidões. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão contava 100 anos e Sara, 90, quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril, e após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada, dando à luz 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, enquanto Jacó, que teve seu nome mudado para Israel após uma conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó migrou para o Egito, somando 70 pessoas, e ali se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de maneira impressionante. Após 400 anos, eles deixaram o Egito sob a liderança de Moisés, com cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando cerca de 2 milhões de pessoas.
A jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida, que deveria levar apenas 3 meses, acabou prolongando-se por 40 anos devido à incredulidade do povo. Dos 12 espiões que foram explorar a Terra Prometida, 10 retornaram com um relatório pessimista, incitando e agitando o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes que habitavam a terra, sentiram-se como gafanhotos, duvidando do poder de Deus. Como resultado, Deus os castigou severamente, condenando aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espias que confiaram, entrassem na terra prometida. O povo de Israel vagou pelo deserto por 40 anos, um ano para cada dia em que espiaram a terra, transformando o deserto no maior cemitério do mundo, onde toda aquela geração que saiu do Egito morreu, exceto pelos 2 que tiveram fé. Após 40 anos de peregrinação, Israel iniciou 7 anos de conquistas da terra prometida sob a liderança de Josué. Porém, muitas regiões ainda precisavam ser conquistadas. Josué, como servo de Moisés, introduziu o povo na terra que Deus havia prometido, realizando esse feito com um chamado divino e uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, conhecido como o período dos juízes, caracterizado por grande instabilidade espiritual e variações na vida do povo de Israel. Durante essa época, o povo agia conforme seu próprio coração, o que levou Israel a ser oprimido por diversos inimigos. Deus levantou líderes significativos como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel para guiá-los. Depois desse longo período, Israel entrou em uma nova fase de monarquia. Olhando para as nações vizinhas, o povo pediu para ter um rei, rejeitando assim o governo direto de Deus sobre eles. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei de Israel. Saul governou por 40 anos, começando seu reinado com humildade, mas acabou se entregando à soberba, crueldade e, finalmente, à rebeldia e apostasia. Em seguida, Davi assumiu o trono, governando também por 40 anos. Ele transferiu a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. O governo de Davi foi bem-sucedido. Ele fortaleceu o reino, conquistou terras, venceu batalhas e manteve uma caminhada próxima de Deus, sendo considerado um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido pecados graves contra Deus, sua família e seu povo, Davi se arrependeu e foi perdoado. Da linhagem de Davi, o Messias veio. Após a morte de Davi, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Salomão pediu a Deus por sabedoria, e Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas, tornando-se um homem notável em seu tempo. Ele construiu o Templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. No entanto, por causa de suas muitas esposas, seu coração foi corrompido e, em sua velhice, Salomão se voltou para Deus, arrependendo-se de seus pecados. Assim, Israel teve 120 anos de um reino unido. Saul caiu na armadilha da feitiçaria, Davi na questão do adultério, e Salomão se deixou levar pela idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo ao lhes dar reis, mas o povo teve que enfrentar as consequências dessa escolha insensata. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, pois seu filho Roboão se recusou a considerar os pedidos do povo para aliviar os pesados impostos. A ostentação e o luxo do governo de Salomão eram sustentados pelo trabalho forçado da população, que, sufocada por taxas excessivas, aproveitou a transição de governo para exigir mudanças. Quando não tiveram sucesso, 10 das 12 tribos se rebelaram contra Roboão, seguindo um novo líder, Jeroboão, formando assim o Reino do Norte, cuja capital se tornou Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos e teve 19 reis, provenientes de 8 diferentes linhagens. Dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso, todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Este rei resolveu usar a religião por interesses políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá. Jeroboão I resolveu construir templos no Reino do Norte em Bet e Gilgal e Berba neles. Colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do reino
Do norte andaram por esse caminho, todos foram ímpios e perversos, nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou N tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio às chanas, desde os templos rivais ao comércio, desde as ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram a voz contra a religião prostituta, lançaram o libelo acusatório de Deus contra os poderes executivo e legislativo que se haviam corrompido, denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, por intermédio de sua mulher Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal, o deus da prosperidade. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias. Realizaram um ministério prodigioso, mas como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel. Era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar numa cidade ou vila, deixava os corpos mutilados, empilhando cabeças à porta das cidades conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a ação racial enfraqueceria o potencial de existência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado samaritano, que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá. O reino do sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia econômica, moral, social e espiritualmente. No reino do sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia para falar ao povo de Judá. Deus levantou vários profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias. Durante o tempo de Jeremias, a nação se corrompeu profundamente, ignorando a voz de Deus. Como resultado, Deus os disciplinou enviando o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro na Babilônia. O reino do sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 invasões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo ao cativeiro, deixando a cidade em grande desonra. O povo permaneceu no cativeiro por 70 anos, conforme a profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. Durante o cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. A Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo voltou em 3 turnos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo após o retorno do cativeiro e o início da reconstrução do templo, o povo judeu enfrentou problemas. Primeiro, os samaritanos astuciosamente quiseram se unir a eles na obra para desestabilizá-la. Como a proposta foi rejeitada, os samaritanos começaram a ameaçá-los e escreveram ao rei Artaxerxes, acusando-os de conspiração contra o reino Medo-Persa. Devido a essa perseguição, a obra do templo foi paralisada por cerca de 20 anos. Nesse período, o povo relaxou no zelo pela casa de Deus e começou a se concentrar em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Nesse tempo, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande despertamento espiritual,
um conserto nas famílias e no sacerdócio, e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de 100 anos depois, uma nova geração se levantou. O povo continuava indo ao templo e fazendo sacrifícios, mas não orava mais a Deus. Eles ofereciam em holocausto animais cegos, doentes e aleijados, desprezando a mesa do Senhor. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada, com casamentos desmoronando e terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-los, por isso relaxaram na devolução dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, houve um longo período de 400 anos chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos os livros históricos e religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando origem à famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre, o Grande, após conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos, lamentando não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, que mais tarde seriam úteis para a rápida e sem fronteiras divulgação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino foi dividido entre 4 generais, destacando-se o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que estavam sempre em conflito. Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus, sacrificando um suíno no altar. O sacrifício de um porco no templo em Jerusalém, considerado uma abominação pelos judeus, deu início à Guerra dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, que venceu após muito derramamento de sangue. Mais tarde, em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, assumiu o poder. Ele foi um grande administrador, ampliando e embelezando o Templo de Jerusalém, construindo o porto de Cesareia, facilitando o comércio internacional e as viagens dos missionários. Também construiu a fortaleza de Masada e muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era inseguro e violento, atormentado pelo medo de perder o trono. Casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, uma mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família por medo de perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou seu sobrinho Arolo, de apenas 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, ao ver que ele conquistava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por causa de suas atrocidades. Antes de ir, mandou matar sua esposa Mariana, temendo que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde, enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar. Sua irmã Salomé insinuou que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Então Herodes mandou estrangulá-los. Antes de morrer, Herodes fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém para garantir que houvesse choro em seu funeral. Esse foi o homem que ficou alarmado ao saber pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser rei de Israel. Após a morte de Herodes, por volta de 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos, reinou sobre a Judéia, Samaria e Edom. Ele foi um péssimo rei, e os judeus pediram aos romanos que o removesse do cargo. Preocupada com os problemas constantes na Judéia, Roma instalou um procurador ou governador romano. Foi assim que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia, com Pilatos como governador. Essa situação política e estatal catastrófica, com o povo de Deus sob o domínio dos herodianos e a escravidão dos romanos, fez surgir uma esperança política e um clamor por libertação e redenção. Foi então, na plenitude dos tempos, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias bíblicas.
O Verbo eterno se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade. Ele vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou nosso chão, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas e carregou nossos pecados na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helênica quanto a romana, junto com a contribuição dos judeus, prepararam o caminho para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob domínio romano. Devido à perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte do rei. Depois, voltaram para Nazaré, onde Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, identificando-se com os pecadores que veio salvar. Durante o batismo, os céus se abriram e Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, capacitando-o para seu ministério. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Jesus resistiu às tentações usando a palavra de Deus, derrotando o diabo no deserto. Após o deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e foi a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida. Na sinagoga, leu o livro de Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens, os apóstolos, e dedicou grande parte de seu tempo a treiná-los. Ele percorreu a Galiléia, Pereia, Samaria e Judéia, pregando nas cidades, vilas, campos, sinagogas, templo, ao ar livre, na praia e em lares. Pregou para multidões e pequenos grupos, fazendo o bem e libertando os oprimidos pelo diabo. Jesus curou enfermos, alimentou famintos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, deu audição aos surdos, purificou leprosos, libertou possessos e ressuscitou mortos. Ele foi a suprema revelação de Deus aos homens, recebendo o nome de Emanuel, Deus conosco. Jesus veio com a missão de morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo afirmou que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Apesar das tentativas do diabo de desviá-lo da cruz, Jesus marchou para ela como um rei para sua coroa. Na cruz, Jesus esmagou o poder do mal. Jesus triunfou sobre os poderes e autoridades espirituais, expondo-os ao desprezo na cruz. Ele completou a obra da redenção, libertando-nos. A morte não pôde detê-lo, e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de ascender aos céus, instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até serem revestidos de poder. Em Atos, Jesus fala sobre o poder do Espírito Santo e a estratégia de ação: ser testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja cresceu rapidamente em Jerusalém, com multidões se unindo continuamente. Lucas registra esse crescimento e expansão até o capítulo 7 de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus permitiu uma perseguição, dispersando os crentes que levaram a palavra por onde iam. Filipe chegou a Samaria, pregando o evangelho com poder, e o povo se alegrava ao ver e ouvir as maravilhas que Deus realizava através dele. Os apóstolos Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos, que também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Mais tarde, a igreja gentílica de Antioquia da Síria tornou-se a mãe das missões transculturais. Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária, estabelecendo igrejas e presbíteros nas regiões da Galácia. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram para Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia,
Paulo escreveu cartas aos Gálatas, Coríntios e Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos em Éfeso, na província da Ásia Menor, onde escreveu cartas à igreja de Corinto. Durante esse tempo, igrejas foram plantadas em toda a província, incluindo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Devido à fome no tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. Paulo organizou uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres da Judéia. Ao embarcar para Jerusalém, comunicou aos presbíteros de Éfeso que enfrentaria cadeias e tribulações, mas estava determinado a cumprir seu ministério. Antes de partir para Jerusalém, Paulo escreveu a carta aos Romanos, expressando seu desejo de visitar a capital do Império e seguir para a Espanha. Mesmo levando ajuda financeira significativa aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde foi acusado pelos judeus sob os governadores Félix e Festo. Para evitar ser entregue ao Sinédrio, Paulo usou sua cidadania romana para ser julgado em Roma. Durante a viagem, enfrentou um naufrágio, mas todos os passageiros foram salvos milagrosamente, conforme a promessa de Deus. Na ilha de Malta, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus o protegeu. Deus neutralizou o veneno mortal da cobra e usou Paulo para curar todos os doentes da ilha. Em gratidão, os habitantes de Malta enviaram Paulo a Roma, suprindo todas as suas necessidades. Em Roma, Paulo ficou preso por 2 anos em uma casa alugada, onde evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalharem e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Após esse período, Paulo foi libertado e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. A partir do ano 64, a perseguição à igreja passou a ser política. Paulo foi preso novamente e colocado em uma masmorra, um porão subterrâneo escuro, úmido e insalubre. Em 17 de julho de 64, Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Nero, o imperador, assistiu ao incêndio de uma torre. O fogo durou 7 noites e 6 dias, destruindo 70% da cidade. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados. Os 4 bairros restantes, habitados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio, iniciando uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruzes, tantos foram os crentes crucificados. Eles eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Durante essa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, relatando seu iminente martírio e a esperança de receber a coroa da justiça. Por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando um legado abençoado para as gerações futuras. O Novo Testamento foi escrito em um período de 50 anos, incluindo 4 evangelhos biográficos. 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são sinópticos, ou seja, apresentam uma perspectiva semelhante. Mateus destaca Jesus como Rei dos Judeus, com muitas citações do Antigo Testamento. Marcos apresenta Jesus como servo, focando mais nas ações de Jesus do que em seus ensinamentos. Lucas, escrito por um médico gentio e historiador, enfatiza Jesus como Filho do Homem, destinado aos gregos. Lucas, um médico gentil, historiador e viajante, tinha como objetivo apresentar Jesus como o homem perfeito. Por isso, ele é o evangelista que mais destaca a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. Já João, no final do 1º século, escreveu para refutar o gnosticismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo. Com uma abordagem diferente dos outros evangelistas, João prova que Jesus é verdadeiramente Deus e homem. Ele relata 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações, "Eu sou", demonstrando a divindade de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos narra os eventos relacionados à igreja primitiva, desde seu nascimento até sua expansão para Roma. 3 igrejas lideraram esse crescimento: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor.
O livro de Atos não tem uma conclusão, pois a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, além de suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Há ainda uma carta destinada aos judeus que estavam sendo tentados a abandonar a fé devido à perseguição, conhecida como a Carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Além disso, temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, há o livro escatológico do Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro e sua história, tirando toda a tristeza e solidão, e proporcionando o que você precisa. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus, Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.